E agradecer também, fiquei muito feliz de conhecer o pessoal aqui, né? Legal. Bom, meu nome é Lucimari, eu sou nascida em São Paulo, mas eu fui criada em Jacareí, que é o interior de perto de São José dos Campos. E eu comecei a trabalhar com a minha escola. Vou ter que passar. Acho que tá bom assim para vocês. Eu comecei trabalhando em casa. Para a gente poder enxergar. Então eu comecei lecionando em casa. Eu tinha um órgão eletrônico, aí comecei dando aula na minha sala. Nessa época eu trabalhava no banco da escriturária. Aí eu vi que foi crescendo bem, eu comecei a tomar gosto, né, de ser professora, pedi a conta do banco, com a rescisão eu comprei mais um órgão eletrônico. Aí eu fiquei com 2 órgãos. Eu falei, de cara, eu já vou fazer uma apresentação com esses 2 órgãos. Então, eu sempre fui muito ousada, né? E eu estou aqui, como vocês estão vendo, eu tenho... Onde que aponta aqui em cima? Aqui no início, minha casa, que eu coloquei um banner na frente, comecei dando aula, comecei a ampliar, tá? Então, de cara, eu já peguei um monte de alunos, né? Nessa época aí que só tinha 2 órgãos, resolvi fazer uma apresentação. Então, aluguei um clube e fui fazer um evento, uma audição com 2 órgãos somente no palco. Não tinha mais nada, só os 2. E eu lotei o teatro. Era um clube que eu loquei lá, lotei, vendi os ingressos, tudo. Foi um sucesso. Enfim, ali eu abri matrículas, inscrições. Na época não tinha, lá em Jacareí não tinha curso de teclado, não existia. Teclado era só no Paraguai. Eu comecei a trazer teclado do Paraguai e inovei o curso de teclado em Jacareí. Fui a pioneira, né, fazer esse curso. Então, lotou de novo a minha escola. Entrou muitas inscrições no curso de teclado. Aí eu tive que mudar da casa e fiz uma plaquinha. Foi quando eu conheci a Geni, que ela me procurou para fazer parte da TKT, na época Minami, né, que o Ernesto foi para visitar. Então nós fizemos parceria e eu tive que me mudar da casa. Fiz a minha casa de escolinha ali no início. Logo de cara, assim, dessa primeira audição que eu fiz, eu já peguei 300 alunos. Foi um sucesso. E eu não tinha horário, porque era só eu que dava aula e eu me matava. Dava aula até 10 horas da noite, virava fazendo programas. E eu não tinha experiência nenhuma ainda como profissional, assim, né, como empresária. Mas foi um sucesso. Eu, trabalhando com a TKT, fiz a primeira audição, foi com 2 órgãos. Eu coloquei primeira audição aí porque eu vejo essa como válida, porque essa audição foi um sucesso. Teve participação da Geni, do Luiz Paulo e da Valéria. Nós fizemos essa apresentação e nessa apresentação, tá aí a Geni, o Luiz Paulo, não a Valéria. Esse é um representante da Minami que estava também no nosso evento. Essa apresentação que eu fiz, voltando um pouquinho, eu peguei muitos alunos também de inscrição. Só que eu tive um problema. Eu perdi tudo que eu tinha conquistado. Eu tive um problema pessoal, uma perda pessoal. Então, foi na época que eu me separei do meu marido, tive que mudar da minha casa, que tinha escola, perdi todos os meus alunos, cheguei na estaca 0. Então, o que eu fiz? Fiquei deprimida, como todo empresário. A minha escola cresceu tanto que eu fechei 3 conservatórios grandes na cidade, porque eu era usada. Eu fazia umas promoções minhas malucas assim, entendeu? Então eu fechava mesmo os conservatórios com as promoções que eu fazia. E a finalidade nossa como empresário, como donos de escolas, né? Nós temos que visar na estrutura de ensino e não no lucro. Então, a primeira coisa que nós temos que observar é o que nós estamos fazendo de bom para chamar atenção. Então, eu criei nome pelo ensino musical. Eu nunca fui limitada, eu ousava, criava. Que nem no método que eu estou usando de
de gospel, né? Que a prioridade minha hoje na minha escola tem bastante gospel. Eu uso muito o seu método. E eu utilizo esse método, mas eu encho de músicas gospel, trago das outras igrejas. Então nós temos que fazer isso para ser ousados como professores, né? Então foi isso que fez nome na minha escola, foi o ensino. Porque eu não tinha nada chique, instrumento moderno, nada disso, era tudo coisa simples. Mas a minha escola teve nome com o ensino, com o jeito que eu ensinava, o modo com que eu passava para os alunos. Então o empresário tem que visar isso, né? Como professor, dono de escolas. Bom, então eu perdi tudo e fiquei sem nada. Sem alunos, sem nada. Fui morar com a minha mãe. E eu vendi todos, meus irmãos venderam meus instrumentos, eu acabei ficando com depressão, fiquei doente, porque é lógico, eu subi muito rápido e caí rápido. E nessa de cair, um dia eu estava olhando para mim assim no espelho, eu falei, peraí, não é a Lucimari que eu me conheço, não é assim, vou começar tudo de novo. Aí o que eu fiz? Aluguei um sobrado, de cara, aluguei um sobrado. Fui morar, não tinha nada, não tinha instrumento, não tinha nada. Fui morar nesse sobrado. Aí eu fiz uma promoção maluca. Fiz uns panfletos, matrículas, curso de música, qualquer curso por R$15. Olha o absurdo. R$15, eu fiz os panfletos e coloquei lá. Falei, não tenho nada para perder. Vou fazer isso. Todo mundo... Pelo amor de Deus, não existe isso. R$15, um contrato, fiz contrato de 3 meses de aula por R$15. E distribuía os folhetos, os panfletinhos, ia de casa em casa eu mesma. E o que eu fiz? Uma data de encerramento. E tô lá, na minha casa, daqui a pouco eu vou olhar lá na frente da minha casa, tinha fila, deixa eu ver se eu tenho aqui, filas de pessoas para fazer inscrição. De novo, eu arrumei briga com os empresários da cidade, das escolas de música, né? Porque todo mundo já sabia do meu ensino, gostava, eu tinha nome como professora, né? Como estrutura de ensino musical. Aí a briga foi grande, porque os empresários me procuravam mesmo para falar, apontar o dedo, e eu não estava nem aí. Eu sempre fui muito ousada, nunca tive medo de nada. Fiz essa promoção maluca e nesse dia a inscrição foi até 11h30 da noite e 350 alunos eu peguei nesse dia. No outro dia eu estava com um monte de dinheiro, porque cada aluno, de 350 alunos, cada aluno fazia 2, 3 cursos, inscrição de 2, 3 cursos, fazia para os filhos, para todo mundo. Então a média era de 350 alunos, mas na verdade eram mais, porque cada aluno fazia cada inscrição, porque era de graça, R$15. Enfim, com esse dinheiro, eu comprei todos os meus instrumentos novamente e montei a minha escola. Bom, eu já tinha a faca e o queijo na mão, que eram os 350 alunos. Então, o que o empresário tem que fazer? Ele tem que saber trabalhar com o que ele tem em mãos. Ele tem que ser inteligente, ter visão. Então, a visão minha foi qual? Quando eu fiz os R$15, eu preciso trazer, estando na minha mão, eu já vou trabalhar, vou fazer números. Então, eu tinha 350 alunos, vamos falar assim, cada aluno, eu comecei a pôr o valor que valia o curso. Eles já tiveram 3 meses de aula, já conhecia o ensino. Então, fácil. A mensalidade, triplicou. Foi lá para 150, R$200. Tinha curso de 180. Na época já era bastante caro. A minha escola ficou conhecida como a escola mais cara de Jacareí. Então, a de mais barata ficou como a mais cara, a mais chique, a mais ousada. Pronto, fiquei com o nome de novo. Levantei. Então, eu fiz a apresentação. E nas minhas apresentações... Eu fiz a primeira apresentação, tá bem apagadinha ali a foto, porque é antiga, né? Eu fiz na própria escola. Então, eu fiz com os alunos para conhecer a escola. Depois, a minha outra apresentação,
eu comecei a fazer sorteio de teclados. Então eu sorteava teclados em todos os eventos. E noite de autógrafos. O que é noite de autógrafos? Porque nessa apresentação que eu fiz sorteio dos teclados, eu lancei um CD com o nome, com os alunos participantes. Então, além de fazer a apresentação, eu vendia CD, entendeu? Eu pegava o nome dos alunos. Então isso, você colocar o aluno em si, acima de tudo, ele se sente importante na tua escola. Ele não pode ser como um simples aluno. Ele tem que se sentir importante, entendeu? Então, nas aulas que eu fazia, eu pegava o aluno, mandava o aluno, hoje o teu dia é de lecionar. Você vai ser o professor. Então, o aluno, ele tinha essa liberdade na minha escola para falar o que ele pensava, como ele queria os cursos, entendeu? Então, eu abri esse espaço. Então, a minha escola tinha esse diferencial. Quando foi em julho de 94, eu vim para São Paulo abrir uma filial. Aí, uma escola na Freguesia do Ó, eu abri. Ficou bem legal essa escola, já estava com 2, bombando, estava muito bem, tá? Eu tinha anúncios em vários jornais, tinha espaço, né, nos jornais, já nome na cidade. E o que acontece? Perdi tudo de novo. Tive outra crise. A crise me pegou, eu não tinha mais como manter as 2 escolas e eu fechei de novo. Caí de novo. Então, é assim, a gente tem um objetivo. Então, nós não podemos assim abater por nada que acontece. Então, o que o pessoal fala? Dono de escola, empresário, né? E tá sempre... Não. Nós não visamos lucros. Nós visamos estrutura de ensino. Nós somos o que somos sempre. Tá? Então, não podemos desanimar nunca. Jamais. Perdi tudo? Não tem problema. Voltei, fiquei com a escola lá de Jacareí somente. Perdi também a escola, só que a segunda vez foi pior. O tombo foi maior. Aí sim que eu vi, falei, agora, né, acho que não dá mais. De novo, parei para pensar, falei, não vou desistir. Fiquei um tempo parada, paralisei meu CNPJ e vim para São Paulo, de vez, morar para cá. Nessa, eu aluguei outra casa e montei a escola. Tudo de novo. Então, eu tenho aqui os jornais, tá, de notícias, que quando eu fazia os eventos, participei de vários eventos de júri, bandas de fanfarras, júri de fanfarras, lançamento de CDs, eu já lancei 3 CDs com os meus alunos, tá? Também dá pra ver que é bem antiguinho. Eu tinha o espaço nos jornais, né? Até eu marquei como memórias. Então, o que acontece? Eu vim para São Paulo e reabri a escola novamente. E nessa brincadeira de vai e volta, vou fazer 40 anos de empresa. E eu tenho hoje quase 320 alunos por aí, né, na escola. Eu trabalho com todos os cursos, trabalho do mesmo jeito de quando eu comecei. Então, nós não podemos ficar presos, né? Eu falo que trabalhar com a TKT foi a melhor coisa que apareceu na minha vida. Por quê? Além dos métodos facilitarem a nossa vida, como professores, né? Até mesmo para os nossos professores, né, trabalharem, dá uma visão maior. A gente tem um conteúdo, tem nome, a escola vai ter aquele conteúdo para trabalhar, né? Bom, eu estou aqui agradecendo pela presença, né, de vocês aqui, tá, me ouvindo, porque eu estou aqui dividindo com vocês um pouquinho da minha história, né, que eu passo para vocês. O objetivo é o quê? Nunca desanimar, jamais. Não pensar em parar nunca. A gente só para quando tombar mesmo, entendeu? Enquanto tá podendo, sacudir. Não dá para fazer de um jeito, faz de outro. Tem que fazer, tem que lavar, porque eu cheguei a ponto de eu mesmo limpava, eu mesmo dava aula, eu fazia propaganda, eu distribuía panfleto, tudo eu. Depois
começa a ficar chique, né? Aí já começa a ter os funcionários, aí tudo bem. Mas até então, caí, comecei tudo de novo. Então a gente tem que ter essa força de vontade e nunca a humildade, em primeiro lugar, né? Não é porque somos empresários, que temos empresas, temos funcionários, que vamos achar que estamos sempre acima de tudo. Não, porque a crise acontece para todo mundo, né? Na pandemia, o que eu fiz na pandemia? Não podíamos trabalhar, né? Então, eu falei, vou inovar. Então, sempre criando. Eu fiz o quê? Cursos em condomínios. Então, hoje eu trabalho com 5 ou 6 condomínios, né? Que eu fiz inovação, levando os cursos nos condomínios. E os meus professores, eu tenho hoje 15, acho que eu tenho 16 ou 17 professores que trabalham para mim nessa escola. Esses professores também eu fiz inovação levando a escola nos condomínios. Então, os meus professores trabalham até hoje. Voltamos a funcionar normal e os condomínios continuaram. Então, a gente trabalha assim, com a escola e mais esses condomínios. Sempre inovando e fazendo apresentação em condomínios, fazendo apresentação em feiras, showrooms. Então, a gente sempre está fazendo aí, qualquer lugarzinho eu estou ali, fazendo apresentação, tá? Então, nós temos que sempre estar inovando. Então, eu quero agradecer aí pelo carinho. E a Geni, que é minha parceira aí, dos altos e baixos, né? Bastante tempo. E eu fico até emocionada, né? Por estar aqui. E eu quero agradecer mais uma vez a vocês, viu, gente? Meu muito obrigada. Obrigada, Lucimar. Então, vocês viram que a Lucimar é uma pessoa que teve muitos altos e muitos baixos. E na... Eu não falei do livro. Depois, se eu quiser passar. É? O pessoal tem então, Já tem, sobe aqui. Esqueci de falar para vocês que na Jacareí tinha um político, né, que ele fez o lançamento de um livro. A cidade, o carisma e todo o esforço dela, né? Então, por mérito, parabéns. Bom, então, para encerrar, né, essa tarde, a gente vai chamar uma pessoa muito especial, né? Mas antes de chamar, eu queria falar que após o seminário, nós vamos encerrar com um sorteio, tá? E o cupom do sorteio, tem pouca gente, acho que a chance de ganhar é grande. É o... Finalmente, né? Crachá. Eu ganho. Como? Eu nunca ganho. Você nunca ganha. Tá? Então guarda o cupom que daqui a pouco a gente vai recolher para fazer o sorteio, tá? Então vamos lá, continuando. Deixa só a Thalita vir para encerrar esse vídeo. Eu tenho que encerrar esse vídeo. Não quer levar para ela? Para cima. Deixa eu ver. Onde a Thalita tá? O que você falou que eu estou conversando? Tem que encerrar o vídeo. Encerrar E aí salvar. A Thalita está morrendo de enxaqueca, tadinha. Ela foi tomar outro remédio. Nossa. E agora? Não faz. Você sabe Por como isso que ela deu a explanação dela tão rápido que ela não estava aguentando de dor. Estou transmitindo ao vivo? Esse crachá é um cupom para o sorteio. A gente vai colocar na caixinha e vai sortear. Aliás, a Thalita sumiu e eu queria mostrar o Mindbox. Você não sabe onde está? Sei. Eu queria só mostrar para o Peraí. Muita preocupação, né?